Bom dia! Hoje, dia 11 de maio de 2025. Domingo, Dia das Mães. Parabéns a todas as mães deste mundo, as que estão conosco e as que também já nos deixaram, mas fizeram certamente a sua parte nas nossas vidas. O texto que trago hoje está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 1 a 11. Os dons do Espírito Santo. Meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. Vocês sabem que quando ainda eram pagãos, vocês eram desviados de várias maneiras, para a adoração dos ídolos, os quais não têm vida. Por isso precisam compreender que ninguém que diz que Jesus seja maldito pode estar falando pelo poder do Espírito de Deus. E que ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito quem dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria, e para outra, o mesmo Espírito dá a mensagem do conhecimento. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá fé, e para outra, dá o poder de curar. Uma pessoa recebe do Espírito poder para fazer milagres, e a outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas, e para outra, ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Porém, é um só e o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa, conforme ele quer. Até aqui a leitura do texto de hoje. Pois bem, vamos falar um pouco dos dons, especialmente hoje dos dons que as mães recebem de Deus. Sim, minhas queridas mães, todas vocês são abençoadas quando têm a oportunidade de gerar um filho. Vocês começam um longo trabalho em conhecimento e amor antes de verem a carinha da criança do seu filho. Normalmente 9 meses são necessários para você ver o rostinho, você escutar o primeiro choro, ver o primeiro sorriso. Sim, é um dom de Deus você poder gerar e ter um filho, uma filha ou vários, depende. Deus lhe deu muitos dons, mães. O Espírito Santo de Deus lhe deu inteligência, conhecimento, capacidades. Coisas que você tinha muitas dúvidas, especialmente quando foi mãe de primeira viagem. Como que eu vou criar essa criança? Como vai ser a vida dela? Como vai ser a minha vida após a chegada? E o Espírito Santo de Deus, diariamente, vai lhe dando os dons e as capacidades necessárias. E você segue fazendo o seu trabalho, servindo a Deus e servindo ao seu filho, à sua família, das formas como o Espírito Santo vai lhe orientando, lhe ensinando, lhe dando conhecimento. Mas nunca esqueçam, o Espírito Santo de Deus está sempre junto de vocês. Ele está sempre ensinando, mostrando o melhor caminho e fazendo com que você seja o esteio para os seus filhos. As mães desse mundo batalham muito para ver os seus filhos. O seu amor é enorme. Vejam o exemplo de Maria, a mãe de Jesus, que recebeu a honra de ser a mãe do Salvador. Mas já começou a passar dificuldades ali, para que o marido José entendesse, que ia ser seu marido, entendesse que aquilo era um presente de Deus e para a humanidade. E aí José, tocado pelo Espírito Santo também, avisado pelos anjos, entendeu a mensagem e assumiu Maria. Nasce o seu filho e os reis já tentam matá-lo. E eles têm que fugir. Maria vê seu filho crescer, se tornar homem, assumir a condição de Deus homem, pregar, ensinar, curar, mas viu também o seu filho ser preso, ser açoitado, machucado, espancado, pregado numa cruz e morto. Quanto amor existia no coração desta mãe e qual o tamanho da fé que Maria tinha, sabendo que seu filho passaria por tudo isso. Nós não sabemos, vocês mães não sabem o que os nossos filhos irão passar nos caminhos da vida que escolherem.
mas podemos com certeza, usando dos dons que o Espírito Santo nos dá e dá a vocês mães, ensinar eles desde pequeno o caminho da salvação, o caminho de Jesus Cristo. Usem os dons que o Espírito Santo dá a vocês mães e cada vez mais orem e ensinem os seus pequenos, para que quando crescerem, eles tenham uma base forte na fé e saibam que a sua mãe está sempre lá, orando por eles e lhe mostrando o caminho correto. Usem os dons que o Espírito Santo lhes der e peçam àqueles que lhe faltarem, que certamente o nosso Salvador Jesus Cristo, também o Pai e o Espírito Santo estarão lhe ouvindo e atendendo o seu pedido. Pense nisso e oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um de nós, no correr deste Dia das Mães. E você, filho, filha, abrace a sua mãe e dê aquele beijo e agradeça pela vida que ela lhe concedeu e pelo ensinamento que leva você para perto da salvação e de Cristo Jesus. Bom dia.